Fala galera, aqui é Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial aqui da Gazeta de Sobradinho. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Roda a vinheta! Área 98, diferente de tudo que você já ouviu. E aqui estamos no episódio 11 do nosso podcast, mas antes de iniciar, a gente precisa mencionar aqui o nosso grande parceiro de podcast, que é a Masterforma Academia, que está há mais de 20 anos oferecendo um trabalho personalizado em musculação, modelagem estética, tonificação, emagrecimento, condicionamento muscular e preparação para competições de peso, como diz o meu querido professor Antônio Ricardo Carlotto, né? E além disso, você acha lá na Masterforma uma grande variedade de produtos, como suplementos alimentares, coqueteleiras, entre outros produtos dessa linha, né, de suplementos alimentares. A Academia Masterforma está localizada na rua Frederico Mundstock 276, ali no bairro Baixada. E para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 51999979401 ou acompanhar no perfil do Instagram, @master_forma_academia. E bora treinar junto com o bicampeão mundial de supino, Antônio Ricardo Carlotto. Aquele abração pra ti, Antônio. E também fazer aquele pedido especial a quem nos ouve ou assiste para seguir e compartilhar as nossas redes sociais, o Instagram, @área98pdc. Ficar por dentro também das redes sociais da Gazeta, @Sobradinho Gazeta no Instagram e Gazeta Sobradinho no Facebook. E também ficar por dentro dos episódios que são postados lá no canal do Spotify, Área 98 Podcast. E é isso aí, iniciando o nosso episódio 11, com a presença especial da nutricionista Luísa Rizzi, ela que está ajudando a gente também, né, no desafio Perder para Ganhar aqui da Gazeta. Boa noite, Luísa, tudo certo? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Voltamos, né? Voltamos mais uma vez. Deu um pequeno erro de gravação no episódio anterior, mas voltamos aqui, estamos, né, retomando os trabalhos. Vamos novamente. Lá. Isso aí. Luísa, como de praxe a gente faz aqui no podcast, eu quero te perguntar, quem é a Luísa Rizzi? Bom, eu sou natural daqui de Sobradinho, né? Nasci aqui, morei aqui, com exceção dos 4 anos que eu fiz a minha graduação lá em Cruz Alta, né? Aí retornei para cá, comecei a trabalhar em 2012 no município de Lagoão como responsável técnica pelo programa de alimentação escolar, né? Atuo lá até o fim do mês agora. Eu vou ficar lá até o fim do mês. Depois vou dar uma pausa, ainda não sei o que se sucederá. Que vem por aí, né? Mas, enfim, quero me focar um pouco mais nos atendimentos, né? Que depois que eu fiz a minha especialização, foi em 2018, que é em nutrição clínica mesmo, com ênfase em doenças crônicas, obesidade, eu resolvi que é o atendimento clínico que mexe com o meu coração. Tu quer, né? Quer pra ti. Eu acho que né? Não sei, deve ser mais tranquilo tu ter o teu espaço ali, né? Tu atender a pessoa em si, né? Na verdade, tu vê o resultado mais de perto, né? No atendimento às escolas, eu faço o meu trabalho, mas eu não vejo o resultado final perto de mim, né? A gente faz e é bem legal também, mas é o atendimento clínico que é o que eu mais gosto de fazer. Bate mais forte no coração. Né? Todo mundo pende para um lado, né? Cada área tem várias atividades que a gente pode seguir, né? Várias vertentes, né? Isso. A nutrição deve ser bem vasta, né? Tem bastante coisa. Imagina. Alimentação não é uma coisa tão simples de lidar, né? É complicado, inclusive. Então, Luísa, tu se formou em 2011, certo?
Comecinho de 2011. Se formou e daí já voltou pra Sobradinho. Já voltei pra cá e aqui estou. Já atendendo, que nem os outros, né? Já com o diploma na mão e atendendo já. E a gente tende a ficar perto da família também, né? E é onde a gente se sente bem na mais cidade. Fácil, né? Tá perto de quem gosta, né? Isso aí. E, Luísa, foi isso que tu queria, assim, de cara, fazer nutrição? Tu quis, né? Já teve algum outro pitaco que nem os outros? Na verdade, quando eu tava no ensino médio, a minha vontade era fazer biologia. Biologia. Mas aí a minha mãe, ela é professora de matemática. Ai. E ela disse, não chega, só eu de professora na família, vai fazer outra coisa. Biologia, ela... Que áreas, mais ou menos, que ela pega? Assim? Eu acho que é mais para dar aula mesmo, pois né? É. Ou para atuar na parte de bacharel. Pois é. Até fiquei em dúvida agora. Chamar o tio Google depois pra ver. No fim eu não fui pra área, até não vi muito, mas era nessa área da saúde que eu sempre me interessava mais, né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu pensei em nutrição, acho que eu vou gostar. E realmente, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Pois é. Já é nutrição, é nutricionista, não tem o que fazer, né? E tu já veio, né, com essa ênfase em nutrição em si, tu tinha nessa questão da biologia também, né, assim, tentou alguma outra coisa ou foi reto na nutrição? Fui só na nutrição. Só nutrição mesmo. E aí, claro, dentro da nutrição tem várias abordagens, né? E quando eu me formei, eu não sabia ainda dessa área que eu tô estudando mais agora, que é a nutrição comportamental, que ela visa avaliar não só o que e quanto a gente come, né? Mas como a gente come e por que a gente come, né? Não só a parte fisiológica, mas tenta avaliar a pessoa como um todo, né? Os sentimentos e as escolhas, os pensamentos que levam as pessoas a se alimentar dessa forma, né? Tudo tem um porquê, né? A gente não pode ver o alimento só como um nutriente, mas também faz parte de um contexto biopsicossocial, né? E cultural. Então, são vários aspectos. O que a gente faz quando tem uma festa, né? Uma comemoração? É a comida. É comida, né? À vontade. É churrasco, é refrigerante, né? E aí vem a parte cultural dos hábitos, né? Tanto das nossas origens aqui, da nossa região, principalmente italiana e alemã, né? Essa questão do gaúcho, nosso país em si, né? Ele tem... Cada estado vasta. Então a gente tem que respeitar também os hábitos de cada um. E quanto a esses hábitos, até existe talvez um país que seja mais regrado assim do quesito gastronomia, será? Regrado, assim, eu acho que mais saudável, digamos assim, né? Tem a dieta mediterrânea, né, que se fala bastante, que é lá pela região da Grécia, né? Que é uma dieta que se fala muito, que é recomendada para a prevenção de doenças cardiovasculares, né? Que são mais os peixes, o azeite de oliva, né? Carnes magras, as nozes, enfim, essas coisas. E eu acho que no Japão eles têm uma alimentação bem restrita também, né? Só sushi. Sushi. É nutritivo, né, sushi? Acredito eu, não sei. Eu não sou muito fã, mas quem gosta ama. Eu gosto de sushi. Em seguida eu pego, né? Se comer. Mas é difícil, né? Gostar do sushi em si. O salmão em si é um peixe rico em ômega 3, né? Que é muito bom para as funções cognitivas do nosso cérebro, né? Então, é uma coisa que na nossa cultura, o peixe a gente não tem hábito de comer com tanta frequência, né? Carne. Carne. Frango boi e porco, basicamente, né? E essa questão do sushi ser cru, ele muda alguma coisa? O que? Olha, em termos de nutrientes, qualquer tipo de carne, né, é melhor a preparar. Agora, em questão desse cru, pois é, né? Eu acho que ele não vai perder porque não é submetido a uma cocção, né, um cozimento muito alto, né?
Mas sempre que a gente for, qualquer tipo de preparo, quanto mais lento e mais baixa a temperatura, menos se perde de nutrientes e não tem tanta gordura como se tu vai fazer uma fritura, né? Sim. Principalmente daquelas que é de imersão, que bota na fritadeira, né? Vai pingando, né? E aí é um calor bem alto também, então a gente acaba perdendo, né? Então o alimento, no caso, quanto mais cru, digamos assim, mais nutrientes ele, né, deixa. Não digo cru, né, assim, mais cozido lentamente, né? É melhor cozido do que frito. Sim. Né? E a questão do peixe não se fala tanto, mas principalmente carne de porco e de gado, é importante a gente cozinhar bem para prevenir. A mãe sempre fala, cozinha bem essa carne de porco aí, mano. Porque não dá as tênias, né? Tem os bichinhos nojentos. As populares lombrigas. As lombriguinhas, os bichinhos nojentos. E, Luísa, nessa questão também a gente estava falando ali, azeite de oliva. O que o azeite de oliva ele tem de diferente do azeite de soja ou a própria gordura de porco, assim? Ele tem vários nutrientes que são importantes também para a manutenção melhorar o colesterol bom, né? Evitar que o colesterol ruim aumente, né? Sim. E aí, em relação aos outros óleos que não têm esses mesmos nutrientes, né? Então, ele é recomendado, mas também não é recomendado aquecer ele mais que 180 graus. Então tem suas regrinhas também, né? Para não perder essas propriedades boas que ele tem, né? Segue a risca dos alimentos, né? Não cozinhar muito, ou o sushi, no caso, né? Bem... Mas eu vou ficar devendo essa do peixe cru. O peixe cru. Eu vou o pessoal vai começar a pegar lambaria aí no carijinho e vai comer cru daqui a pouco. Eu não sei se recomendar, se é uma boa ideia. Olha, vai saber, né? O pessoal que nasceu aí, né? O pessoal diz sempre, os que vão pra fora sempre voltam, né? Bebeu água do carijinho sempre volta, né? Então quer dizer que tá funcionando. Tá funcionando. O pessoal tá voltando. Eu voltei. Tu voltou. Tu bebeu água do carijinho, então. Não adianta reclamar. E Luísa, agora puxando o gancho do projeto que a gente está realizando, como é que tá sendo esse projeto? Até pra ti, assim, como é que tu tá vendo nossa evolução? Estamos no começo, mas estamos evoluindo já. Mas eu, assim, o pouco que a gente já teve de acompanhamento, eu achei bem legal, assim. Eu achei que vocês estão bem focados, bem dedicados. Então, de parabéns, né? Então... Obrigado. E, assim, eu percebo que vocês viram, né, a necessidade de melhorar a alimentação que vocês estavam tendo e... horrível, né? Nem tanta quantidade, né, mas a qualidade da alimentação de vocês estava um pouquinho desparelha. E eu fiquei bem feliz de ter sido convidada para fazer parte disso e espero ajudar, né, vocês, que nem alguns integrantes do grupo têm alguns problemas já, né, de saúde, então vamos melhorar isso aí para ajeitar o brick, né? E que seja algo que vocês mantenham depois, né? Sim. Que levem como uma regra, né, a partir de agora. Como hábito mesmo, né? Sim. Eu acredito que a mudança, assim, se é boa, ela vem pra ficar, né? Eu acho que é difícil tu largar de um hábito que tá sendo bom pra ti, né? Se tu vê que os resultados estão sendo... Né? Às vezes as pessoas vêm uma segunda consulta e dizem, não emagreci muito, né? Não percebi, mas já notei que meu intestino tá funcionando melhor, eu tô bebendo mais água, já tô dormindo melhor, né? Então tem várias coisas que a gente tem que valorizar, né? Uma mudança, ela não acontece a curto prazo, ela é um pouco mais demorada, né? Uma mudança saudável, né? Do dia para noite é difícil, né? Mas a gente tem que valorizar as pequenas conquistas, né? É bom vocês, né? Já tô comendo fruta, coisa que eu não comia, né? Né? Porque, se tu vai ver as recomendações, né? 3 porções de frutas, 5 porções de frutas e verduras num dia. Talvez tu não vá comer tudo isso, mas se tu começar a comer uma porção de frutas no dia, que era uma coisa que tu não consumia nunca, já é uma conquista muito grande. Então, a gente tem que valorizar,
né? A gente tem esse costume de só ver as coisas que a gente não fez, o que a gente tem para melhorar, e a gente esquece de valorizar as pequenas conquistas, né? Isso é bem importante. É, bem legal isso aí também, porque eu comecei, né, a comer fruta agora. Eu não comia quase nada de fruta, né? Comecei agora. Então, a gente vê aquele sabor que, no começo, assim, como a gente está acostumado com coisas industrializadas, com um sabor, né, bem mais marcante, digamos assim, a fruta, ela acaba, né, ficando um pouquinho mais fraca de sabor, né? Mas, com o tempo, assim, ela vai, né, aquele sabor vai voltando, né? Aquele doce vai ficando bom de novo. Tu vai reeducando teu paladar também, né? E tem que dar chance para experimentar novos alimentos. A gente, eu não vou comer isso, não é bom, mas tu às vezes nunca provou, né? Exatamente. E isso que tu falou dos industrializados, muitos, principalmente salgadinhos, às vezes os lasanhos ali, eles adicionam ingredientes. Agora me fugiu o nome. Umas farinhas. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu volto. Mas tem esse ingrediente que eles acrescentam já para a pessoa ter mais vontade de continuar comendo. Tem então a jogada dele. Tem. Meu Deus. Principalmente salgadinhos, Sim. assim, né? Então tu vai consumindo aquilo e tu te obriga a continuar comendo mais, né? E aí... E realmente, eles colocam muitos aromatizantes, né? Tu abre aquele pacotinho de salgadinho de milho, tu acha que tem cheiro de milho, mas não é, né? Não é exatamente milho, né? E para dar sabor, eles colocam vários ingredientes ali que enganam o nosso paladar, e a gente acaba se tornando meio dependente disso, né? E até a questão das indústrias assim, alimentícias, elas buscam também, né, o visual, né? O visual atrai muito, né, a pessoa. Com certeza. Às vezes o cara compra uma comida lá, um hambúrguer, digamos assim, coisa mais linda do anúncio, né? Chega lá, um pãozinho fininho, né? Amassado ainda. Tem essa jogada também. Isso também vale para alimentação do dia a dia, né? O jeito que o alimento é preparado também atrai mais o visual, né? Tem a fome dos olhos, que a gente diz. Essa fome aí é corriqueira. E aí, às vezes, tu vai comer um prato que ele tá meio feito, meio largado, por exemplo, até uma salada, por exemplo, né? Se é mais incrementada, é feito picadinho, bonitinho, até tu se anima mais de comer. Tem uma carinha ali, assim, um ovo cozido. Né? Para as crianças. Eu também gosto. Tu também gosta. Uma carinha, a salada em volta, assim, né? Alface, um olhinho. Minha mãe fazia um olhinho ali de ovo cozido cortado no meio, cenourinha embaixo. Já atrai mais, atrai bastante, né? Porque esse salgadinho que a gente vê, né, hoje em dia com brinde, né? Isso induz a criança a comer. Com certeza. Gente comer. Eu não sei se hoje em dia ainda tem, porque uma época foi proibido, né? Eu já... Olha, já faz uns dias que eu não vejo mesmo. Faz tempo que eu não compro salgadinho. Porque... Porque quando eu era criança, era muito comum ter brinquedos, né? Ou tu juntava e trocava, era refrigerante também, tinha disso, de juntar os anéis do... Sim, tinha eu me lembro, não faz, meio mais recente, eu acho que foi na última Copa, né, que tu juntava as tampinhas de garrafa, né, e trocava pelas garrafinhas dos países. E daí isso acaba induzindo principalmente as crianças, muitos adultos também, né? Alguns, na verdade, compram assim, né, pelo brinde, né? Só que daí a comida tá ali já. Não vou tirar fora a comida, né? Pegar o brinde e comer. E aí que nem... Eu acho que foi com o Juliano até que a gente comentou, né? Tu compra um refrigerante pra tomar no fim de semana e ele fica ali na geladeira. E tu sabe que ele tá ali na geladeira, tu vai tomar. Na madrugada. Então, às vezes, uma estratégia, até que eu conversei com ele, né?
Tá, quer tomar um refrigerante no fim de semana, não tem problema, mas em vez de comprar uma garrafa de 2 litros, tu compra uma Uma latinha. latinha, né? Então tu toma só aquela porção e não vai ficar a semana inteira tomando. Sim. Tu vai tomar aquilo ali e chega. Ó. É. O resto é água. Só. Então já fica uma dica, né? Se tu costumava pedir uma pizza tamanho família, agora tu pede uma média. Só um pouquinho dela, só a borda. Né? Então não precisa do nada, Sim. tem gente que pensa, eu não vou na nutricionista porque eu vou passar fome, eu não vou poder comer mais nada que eu gosto, vai ser uma tortura. Aham. Não, a gente pode manter, só tem que ter um certo equilíbrio, Sim, né? tem que equilibrar. Essa questão do passar fome, assim, eu diria que no começo é difícil, a gente até fica com fome, né? Porque a gente, nossa, eu comia muita bobagem, né? Pegava o pessoal me culpa que eu induzia a comer cuca, comer fritura. Não é verdade. Não, Eles calúnia. queriam, né? Livre e espontânea pressão, eles iam. E, né, agora que a gente tá comendo mais frutas, assim, né? Mais coisas saudáveis, a gente sente, né, nas horas mais... Os picos de fome do dia, assim, sente, né? Aquele aperto, assim, por comer. Quero comer da vez. É que antes vocês se alimentavam menos vezes Sim, também, né? sim. Tu era um, né, que Eu- só almoçava e jantava. A minha ficha, a Luísa viu, né? A minha ficha. Eu consegui perceber pela ficha que eu não tomava café praticamente nunca, né? Minha janta era... Às vezes nem tinha janta. Então, eu descobri que eu tenho que comer mais, mas comer bem, É, né? Cup Noodles. Cup Noodles. Não devia ter colocado. Eu tava meio mal, né? Meio ruim aqueles dias. Daí, a coisa mais fácil que tinha era um Cup Noodles em cima da mesa. Eu disse, eu vou pegar. Azar. Mas é isso que tu tá relatando é porque às vezes pela correria, né? Sim. Que nem vocês trabalham os horários Sim. até mais tarde, quando tem evento, vocês trabalham bastante, né? Então chega em casa de noite, eu não vou cozinhar, É o mais fácil. eu né? vou fazer uma massinha ali, em 3 minutos tá pronta, A nossa querida miojinha. um miojinho, e vou deitar e deu, vou descansar, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas não querem buscar uma alimentação melhor porque pela questão da praticidade, Sim. mas organizando dá, né? Vai que vai. Por isso sempre tem uma maçã por perto, né? Maçã é fácil, tu vai ali, pega, né? Não precisa cerimônia pra comer uma maçã. A banana também, uma né? banana. Na verdade, tem frutas que são muito práticas de Sim. comer, não precisa... Precisa, né, esquentar, cozinhar. Né? Mas me explica, Luísa, é uma questão da maçã também. Por que a maçã parece que abre o apetite da gente? Realmente, ela tem um ácido ali nela, né? Que faz com que a gente estimule o estômago ali e a gente tem fome logo, né? Então, eu sempre recomendo que quando for comer uma maçã, comer algum outro alimento junto que tenha fibras, né? Pode ser umas barrinhas de cereais, umas castanhas, uma bolachinha, alguma coisa assim, porque senão realmente depois vai vir a fome com tudo, né? Mas não vão comer uma maçã e um cachorro quente, cara. Não vale, né? Pior que é mesmo, que nem a gente lá em casa, a gente olhava muito o Paulinho Michari, né? Paulinho Michari. Então, até se o Paulinho Michari estiver assistindo, vamos trazer tu ainda pra cá. E ele falava, né, comer maçã é o mesmo que comer uma fome. Realmente. Comer uma fome, agora eu comi 2 fomes, 3 fomes. Né? E é verdade. É complicado essa questão da maçã, gente. Meu Deus do céu. Mas então é bom associar, né? Sim. Ainda mais se for que nem agora vocês estão tentando comer um pouco menos nas refeições maiores, né? E fazer o lanche. Sim. Então, se for comer só uma maçã, não vai dar muito certo. Aí comer vocês... uma maçã e um mamão. Aí depois vou estar lá me xingando. Vou olhar pra maçã e ver a minha cara. Sonhar com maçã. Eu peguei nos últimos dias maçã verde, viu? Não sei por que verde, a cor eu acho bonita, né? Eu acho, né? Mas a fome foi tremenda. Então, pegar banana, mamão. Mamão, eu gosto muito de comer mamão. Mamão com
com aveia, né? Com aveia por cima fica Bom, bem nutritivo. Bem A gente nutritivo. parece bem fitness, né? A gente sai na rua com um potinho de mamão e aveia. A gente, olha, você sente? Né? Uma dica também é aproveitar as frutas da estação, né? Que elas sempre vão ter mais nutrientes e vão ter o custo mais em conta, né? Sim. Do que as frutas que são importadas. Sim. Agora primavera, né? Agora é meio que um geralzão. Agora já começa a ter mais variedade, né? No inverno a gente acaba ficando muito na bergamota, na laranja. Verdade, né? É aquele fedorão de bergamota nas mãos, né? Eu lembro, até que a Gazeta é fitness, agora pensando bem, vinha muito, o pessoal trazia bastante bergamota aqui pra gente. Era toda semana uma sacada de bergamota, né? Eu acabei enjoando de bergamota. Eu não comia aqui, né? Mas quando eu era criança, eu ia, né, debaixo dos pés e atracava na bergamota. E daí pra ajudar na escola, eles faziam suco de bergamota, porque tinha muita bergamota. Pra aproveitar. Então, tu imagina, né? Como é que ficou a cabeça da criança. Eu não posso ver a bergamota. Impactou negativamente. Às vezes a gente tem isso, né? Eu lembro quando eu era criança também, que eu tive uma época ali que eu não me alimentava muito bem. E aí a minha mãe, a minha avó, que morava com nós também, me obrigava a comer banana. E eu peguei, assim, uma coisa da banana que eu passei anos sem comer. Então, assim, tem coisas que a gente traz pra... Hoje em dia eu já como banana de novo, né? Mas tem coisas que a gente traz da nossa infância que influenciam na nossa alimentação hoje. Uma coisa que a maioria das pessoas comenta é a questão de não conseguir deixar a comida no prato. Sim. Porque lembra que quando era criança, a mãe dizia com chinelo do lado, tu não, arrisca não comer tudo que tá no prato. É verdade, isso do chinelo. Né? As mães sempre fazem pensando que é melhor, né? Elas não querem ver o filho doente e tal. Mas a gente tem que entender que quando a gente já tá saciado, é hora de parar. Não precisa continuar comendo só para ver o prato vazio. Então, uma estratégia também que é bem legal é usar um prato menor. Pra, se tu tem aquela coisa de ter que ver o prato cheio e comer todo ele, né? Sim. Então, pegar um prato menor do que o que tu é acostumado a comer. Sim. Aí tu já vai conseguindo reduzir as quantidades. Diminuindo, né? E não fugindo dessa questão também, às vezes, os pais, né? Sim, né? Rapa o prato da criança, né? Rapa o prato. Só que eles pegam um prato do tamanho do prato do adulto. Comem, né? Então, tem isso aí também, né? Uma questão bem de família, assim, né? São crenças que a gente vai trazendo e não só isso, né? Essa é a mais comum, mas tem várias coisas que a gente traz da nossa infância que a gente acaba executando na nossa vida adulta e influenciando, né? Sim. Tudo acaba batendo lá na frente, né? Por isso que é importante analisar o comportamento que as pessoas têm em relação à comida para tentar entender por que elas estão comendo daquela forma, né? Exatamente. É bem louco essa questão aí. Então, Luísa, queria que falasse também sobre essa importância de ter uma alimentação saudável e quanto que isso impacta lá na frente. Começa desde cedo já, né? Se preocupando com a alimentação, com a saúde. O que isso vai impactar lá na frente? Eu acho que a gente não tem que pensar só no agora, né? Eu vou comer menos pra ficar bonitinho. Para os outros não ficar olhando de cara, assim, quando vai no restaurante, né? Fazer aquela pilhazinha. Né? Mas não pensar só na parte estética, mas pensar numa alimentação saudável como prevenção, né, de doenças que podem prejudicar lá no futuro, né? Então, se tu tem uma alimentação equilibrada, tu pode prevenir, por exemplo, uma osteoporose na velhice, né? Que é muito comum, as pessoas estão dentro de casa, as pessoas mais idosas caem por nada, né? Caem por nada assim. E quebram um osso da perna as mulheres são mais acometidas, principalmente depois da menopausa, né? Então, tem coisas que a gente consegue evitar desde agora. Sim. A gente nunca é tarde, né, para ter uma alimentação saudável. Mas muitas doenças que a gente que são causas de mortalidade hoje em dia,
são decorrentes de um estilo de vida inadequado, né? Então, doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns tipos de cânceres, a gente consegue evitar tendo uma alimentação equilibrada e fazendo atividade física, principalmente, né? Tem que aliar os dois, né? Tem que ter aliar e já pensar desde agora lá na frente, né? Ter um planejamento já, né? Se eu não quero passar tanto perrengue lá na frente, eu tenho que comer bem, tenho que me exercitar, né? Manter uma saúde em dia, né? Digamos assim. É difícil. Uma coisa que eu tô vendo, assim, muito comum, as pessoas terem problema intestinal, né? A disbiose, que a gente diz que é aquele desequilíbrio da flora intestinal. A famosa... Como é que as gurias falaram aquele dia? Empatada. Aqueles 5 dias sem ir ao banheiro. Meu Deus. Ficou bom. É bem desconfortável, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente consegue modular com a alimentação, com o estilo de vida, inclusive com a atividade física, né? A questão da motilidade, que é o movimento ali do nosso intestino. Com a prática da atividade física é estimulado, uma alimentação equilibrada, o consumo de água, que é uma coisa que são poucas pessoas que consomem água adequadamente. Bastante água, gente. Tu toma água bem, né? Eu tomo bastante água. É direto a coqueteleira ali do lado, cheio de água. Né? Isso é bom. Então são coisas que também vêm da infância da gente, isso é influenciado se teve amamentação, né? Se a gente que mora assim, em cidade menor tem uma imunidade melhor também por não ter tantos poluentes. Sim. Até quem mora mais no interior tem mais contato com a terra, né? Nem as crianças. É que nem as gurias da redação ali, quando eu cheguei, que eu sou da Murta, né? Lá pra banda, lá pra baixo, lá no interiorzão. E elas falavam, tu não fica doente nunca? O que tá acontecendo contigo? E daí agora, esses dias que eu fiquei mais ruim, né? Gripe, coisa assim, começou a dar esses probleminhas assim e tal. Daí elas falaram, aí o rigor da Murta tá terminando, né? Tá passando. Que eu passo mais tempo, eu moro lá, mas passo a maior parte do tempo aqui. Sim. Né? Então, assim, até uma coisa que a gente pode observar na pandemia, né? Os casos mais severos de morte foi mais em centros maiores, porque as pessoas realmente não têm contato tão grande com a natureza, não desenvolveram uma imunidade que nem quem mora mais no interior, né? Então são N fatores. Botou os pés na terra. Comeu minhoca. E é verdade. Comeu minhoca, não comeu terra, desculpa. Corta. Corta, tora. Esse vai pro ar. Luísa, só pra dar uma pequena pausinha aqui, tomar uma aguinha, né? Respirar. Para lembrar os nossos ouvintes de compartilhar o nosso podcast, seguir o Instagram, @área98pdc, acompanhar também o canal no Spotify, Área98podcast, e também as redes sociais da Gazeta, @Sobradinho Gazeta no Instagram e Gazeta Sobradinho no Facebook. Também seguir, né, o humilde anfitrião aqui, @Victor S. Paranhos no Instagram, dá uma seguida lá que tu vai ver muita loucura. Luísa, eu quero que tu faça também teu arroba. É @Luísa Rizzi Nutri. É legal que a Luísa posta bastante dica da nutrição, videozinho, né? Bem legal. E também tem umas fotos lá, né, da viagem que fez foi pra Londres, aquelas bandas lá. Passei uns dias. Fez uns stories lá contando um pouquinho como é que é também. Tu já deu uma acompanhada. Eu acompanhei. Eu quando dei entrevistado, assim, eu vasculho a vida dele. Tá? Então teve tua vida vasculhada pelo Área 98. Tá bom. E como é que foi essa viagem, Luísa? Quanto foi? Foi agora em julho. Foi nesse ano, então? Foi, Show. A gente já foi durante a pandemia que a gente já estava se preparando, né? Então é uma viagem dos sonhos, né? Imagina. Mas já tá se planejando faz tempo, então. E, nossa, inesquecível. Imagina. Vale muito a pena. É uma cultura diferente, né? É um sonho. É um sonho. Eu digo assim, nem, né? A gente esteve em Paris também. Lá é uma cidade que parecia que a gente não tava lá, de tão surreal que é.
Eu me lembro quando na viagem da escola a gente foi para Porto Alegre, para mim aquilo lá era né? Porto Alegre é um pulinho, digamos assim, hoje em dia, né? Mas quando... E eu, na escola, piazinho, né? Bobaião, né? Não conhecia nada. Pra mim era, meu Deus, estamos em Nova York. Eu tô rindo porque a primeira excursão da escola que eu fui pra Porto Alegre, eu e uma amiga se perdemos no shopping. Então... Eu vou falar sobre isso aí, né? vamos abafar. Eu vou falar sobre você perder no shopping, sobre estádios, né? Eu posso dizer teu roteiro, acho que tu fez lá. Estádio, né? Pior que não. Não foram. Não. Meu Deus. Você foi errado, então. A gente foi numa Bienal, eu acho que tinha lá no Cais do Porto. Ah, sim. Aham. Nesse a gente não foi mais. Faz muito tempo. Era uns bem jovenzinha. Faz uns dias já. Eu lembro que aquela vez na viagem a gente foi no Museu da PUC, né, de manhã. A gente visitou os estádios, shopping, né? Uhum. Aquilo lá foi o up pra mim, né? Eu nunca tinha saído pra longe, assim. Uhum. Depois a gente começou a sair, né? Mais longe, mas até então não conhecia, né? Nem o elevador eu sabia, né? Nem vou falar os fiascos que eu passei. A agenda interior é complicado. Eu sou desse jeito mesmo. Mas eu me lembro lá no estádio do Grêmio, no Museu do Grêmio, né? A gente subia a escada, né? Daí tem a parte superior lá no museu que tem as camisetas. Uhum. E tinha um elevador lá em cima. O que a gente fazia? Nós descia do elevador, subia da escada. Descia do elevador, subia da escada. Achava que o elevador só descia. Nossa, né? Era tudo pra nós aquilo. Nunca tinha entrado dentro do elevador. Primeira vez que eu fui subir da escada rolante, eu quase abri um espacate. Porque eu não sabia que a outra perna tinha que ir junto. Esse cara vai contar, é muita fiasqueira. Né? Não chega um programa pra contar. Chega, Na questão da alimentação lá, nós fomos num grill lá, né? Né? Um restaurante bem legal lá. E daí, no final, a gente tinha sorvete, tinha sobremesa lá, né? E eu nunca tinha visto um potinho de pimenta, um vidrinho de pimenta, assim, sabe? Uhum. E lá em Porto Alegre eles usam bastante, né? Isso aqui deve ser pra bolha, né? Pra botar no sorvete. Eu servi meu sorvete, não sabia. Servi meu sorvete. Eu fui pegar aquilo, peguei. Não, nem li, né? Daí a minha prima que tava do meu lado. Vai comer pimenta no sorvete agora? Eu olhei, meu Deus do céu. Chegou a comer. Não, quase. Fui assim pra ia ficar uma delícia. Vai saber se vai ficar bom se eu não inventar, né? Vai que... Questão da alimentação, né? Tá louco, é fácil. Luiz, então vamos voltar pra nossa pauta aqui. Na questão dessa mudança de hábito que a gente tá fazendo agora também. Por que se torna algo tão difícil assim no início, né? Eu digo, é muito difícil tu tem 20, né? Sim. Então tu te alimentou 20 anos da tua vida dessa forma, Sim. praticamente. Né? Então não vai ser do dia pra noite que tu vai mudar teu hábito. Sim. Né? Então é bem importante a gente ir aos pouquinhos, como eu falei, né? Hoje eu comi uma fruta, né? Então aos pouquinhos ir aumentando. Uma das meninas, acho que é a Gisele, eu comentei, não vou ficar contando de cada um, elas né? Elas estão no projeto, pode falar à vontade delas. Não, mas que nem a questão da água, né? Uhum. Ou ela toma? Ai, não me lembro. Acho que é a Nicole, que ela não tomava muita água. Isso, Acho que ela tá sempre com a garrafinha, agora eu posso confirmar pra ti. Tá? Ela tá sempre com a coqueteleira do lado ali. Então, assim, se tu não é acostumado a tomar, tu não vai conseguir tomar 2 litros, por exemplo, né? Tem muito disso, tem que tomar 2 litros, 2 litros. Na verdade, é 35 ml por quilo de peso, que é o recomendado. Continua. Para quem quiser saber quanto de água tem que tomar, que é recomendado tomar, né? Passa a conta aí. Multiplica 35 pelo seu peso. Que legal, gente. Essa eu não sabia.
Comenta aqui embaixo quanto de água tem que tomar. Então, mas assim, quem não é acostumado a tomar mais água, né? Então, aos pouquinhos ir aumentando. Se tu toma um copo por dia, tenta no outro tomar 2, né? Sim. E assim, aos pouquinhos. Tu começa tomando uma garrafinha por dia. Quando isso já se tornar comum, aumenta para 2 e assim sucessivamente, né? Sim. Porque é muito difícil tu conseguir transformar uma coisa e tu até pode fazer isso por alguns dias, mas se tu for assim uma mudança muito abrupta, tu não vai conseguir manter isso como um estilo de vida, né? Então os hábitos, eles precisam ser construídos. Sim, precisa ser aos poucos, né? Vai se ajeitando pra pular lá na frente. É bem difícil mesmo, assim, mas não impossível. É que nem a atividade física também, né? Ah, não faço nada, então não vou dizer, eu vou ir todos os dias. Tem gente que consegue, né? Sim. Mas tem gente que de início, não consegue todos os dias, tenta ir 2 vezes por semana. Sim. Né? Daqui, sei lá quanto tempo, tá tranquilo, vou tentar ir mais um dia. Então, ir aumentando aos pouquinhos, até que isso se torne de fato um hábito, né? Exatamente. E aí tem a questão da motivação também, né? Que essa às vezes falta. Às vezes falta, às vezes tem que fazer sem vontade mesmo, né? Vontade. Mas, claro, não de uma forma que seja dolorida, digamos assim, né? De uma forma que seja tranquila, mas leve. Sinta bem fazer. Mas então como achar essa motivação, né? Tentar buscar lá no fundo por que eu quero essa mudança, qual é o meu objetivo final, né? E tentar pensar nesses motivos reais, né? Não só, eu quero emagrecer pra ficar mais... Só pra ficar bonito. Né? Também, né? Não que ser gordo seja sinônimo de... É que, olha, eu amo gordinho, tá? Gordinho sempre de bem com a vida. Não, já viu gordinho triste? Não, né? Mas isso é uma coisa que a nossa sociedade prega, né? Que pra ser bonito tu tem que ser jovem e magro. Tem que ter um corpo, né? Escultural pra ser... Tem que fazer botox, não pode ter uma ruga no rosto, não pode ter cabelo branco. Imagina isso aqui, então. Não pode ser nada. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? A pessoa não quer dizer porque ela tá acima do peso que ela também não esteja saudável. Né? Muitas pessoas, até foi meu trabalho da pós, né? Que eram obesos metabolicamente saudáveis, que se eles faziam um exame de sangue, tava tudo ok. Então, assim, não é porque tu tá acima do peso que tu é uma pessoa que não é saudável. E tem pessoas que são magras, mas se vai fazer um exame de sangue, já tá tudo alterado. Né? Então, a gente tem que pensar mais na questão da saúde do que de estética. Estética em si, né? O pessoal tem muito essa coisa, né, de querer botar um padrão, né? Um rótulo. Não é um rótulo, né? Mas rotular as pessoas. Assim, mas né? Tu tem esse corpo, tu tem... Não só, né, na questão de saúde, sim, corpo, mas questão social também, né? Financeira também, pessoal. Tem esse pré-conceito. Isso é importante a gente ver quem a gente está seguindo nas redes sociais, né? Porque às vezes a gente quer ficar se comparando a alguém que não tem nenhum biotipo igual ao nosso e nenhum um estilo de vida igual ao nosso. Né? Pessoas que não acordam cedo, que não tem que bater o ponto, não tem, né? Então a gente não pode ficar se comparando com essas pessoas que não estão nos fazendo bem. Então, se tu tá vendo que aquele influenciador ali tá te trazendo algum malefício, quando ele posta alguma coisa, tu te julga e não se sente bem, então recomendado é deixar de seguir, né? Fazer uma varredura nas redes sociais. Seja seu próprio influenciador. Te influencia a fazer coisas boas. A gente não... Vou cortar isso aqui depois. Mas a gente não pode ficar se comparando com os outros, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo, tentar buscar ser melhor do que ontem, né? Em todos os quesitos, né?
É bem isso aí mesmo. Heloísa, no teu trabalho, assim, como nutricionista, tu mesmo mencionou, né, que tu trabalha mais focado na mudança de questão, mudança do hábito, né? Uhum. Não em si de aquelas dietas restritivas, né? Low carb, coisa Sim. assim. Por que tu pende mais para esse lado? Porque o meu objetivo é que as pessoas façam as pazes com a comida, Sim. né? Que consigam enxergar a comida como uma aliada e não como um inimigo. E que consigam manter essa mudança a longo prazo, né? Porque essas dietas restritivas, low carb, enfim, além de elas não proporcionarem um emagrecimento real de fato, né? Porque o que acontece? A gente perde líquidos e massa muscular, massa magra, né? Então, fiz uma low carb aqui 10 dias, perdi 5 quilos, subo na balança. Tô feliz com a cara assim. Não mais nada, né? Caindo pelos cantos, fraco. E, na verdade, não perdeu gordura, né? Tu perdeu teu músculo que tu malhou tanto né? Então, assim, e não é uma coisa que é sustentável a longo prazo, né? A gente busca um estilo uma mudança na alimentação que tu consiga manter como um estilo de vida para sempre, né? Então, é esse o meu objetivo e tentar entender como que os sentimentos influenciam nisso. Né? Que isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais. Quem não tinha essa questão do comer emocional antes da pandemia, depois Agora da pandemia tem. Tem bastante. Então, assim, a gente tem muito disso de descontar os sentimentos na comida, né? Pra se sentir melhor. Bem, né? Eventualmente, não tem problema. Quem nunca? Quem não comeu um chocolatinho assim, chorando? Um pote de sorvete. Um pote de sorvete, uma Nutella, né? Uma lágrima, uma colher. Junta. Mas, então, assim, eventualmente isso não tem problema. O problema é quando isso se torna muito frequente. Né? Todo dia, por exemplo. Eu não vejo a hora de chegar em casa para comer alguma coisa. E, geralmente, o que a gente busca são alimentos mais doces e mais gordurosos, né? Que são os mais palatáveis, digamos assim. E que o nosso cérebro reconhece como os que dão prazer, assim, né? Logo de imediato. Só que esse prazer é a curto prazo. Sim. Não dura muito. Não dura muito. Comida, assim, né? O cara come um pouquinho e daqui a pouco já acabou aquele prazer, né? Que tava sentindo que tava comendo. E a questão da gente comer um alimento, por exemplo, um chocolate, uma pizza, um doce, não tem problema da gente comer isso, né? Um comer emocional positivo, que é quando, por exemplo, tô no aniversário de um amigo, uma coisa, é legal a gente ter esse momento de confraternização, mas também aprender a comer o alimento sentindo o que tu tá comendo de verdade, né? Sim. Que geralmente quando tem essa ansiedade envolvida, a gente come rápido, não sente nem a textura, o sabor, o cheiro. Então, essa coisa de aprender a apreciar o alimento é muito importante, né? Que eu espero que vocês aprendam. Vamos lá, né? E no momento que a gente come com mais calma, a gente percebe também os sinais que o nosso corpo dá. Sim. Né? Então, a gente acaba comendo menos se a gente come mais devagar. Não só também por essa questão de se reconectar melhor com a comida, mas também de reconhecer os sinais do corpo. Sim. Então, se tu come muito rápido, tu não dá tempo do teu organismo mandar o sinalzinho, né? Tipo, tá bom, não, né? Vou parar. Chega. E aí tu come muito ligeiro ali, quando tu termina de comer, tu tá abrindo o botão da calça, passando mal. Não aguento mais comer. E aí tu acaba comendo mais do que tu precisaria, né? Então, essa questão da alimentação comportamental também tem disso. Claro que eu oriento, né, as questões das quantidades, mas eu sempre digo, quem vai dizer pra ti o quanto tu precisa comer é o teu corpo. No momento que tu identifica, que tu consegue aprender a reconhecer a tua saciedade, tu, tá bom isso pra mim. Né? É isso.
Vamos tentar, então. Tentar não, vamos conseguir. Não, vocês estão já... Então, fera já. Uhum. Espero que sim, né? Luísa, e agora indo já pro nosso... Finalmente, né? Já temos 50 minutos. Meu Passa Deus, rápido, né? passa. Passa rápido. Me dá muita trela, eu me empolgo. Mas coisa boa. Isso aí, a gente quer ouvir histórias e ensinamentos, né? Aulas. Aqui estamos tendo uma aula de nutrição. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos queridos wheys. Chegou a hora. O Carloto pediu para me perguntar sobre o whey. Então eu vou perguntar sobre o whey. Tá. O que tu tem a falar sobre os nossos queridos pozinhos mágicos da academia? São bons, né? A gente vê muitos trabalhos mais recentes indicando whey para idosos, inclusive. Para idosos, porque depois de uma certa idade, a gente, para os idosos, né, tendem a perder massa muscular. Sim. Então, hoje em dia já se vê muitos artigos e eles também têm essa questão de comer menos. Geralmente o apetite do idoso é menor, tem alguns que têm dificuldade para mastigar, né? Então o whey é uma ótima alternativa para esse reganho, né, de massa muscular. E para quem é praticante de atividade física, o whey é uma coisa que todo mundo pensa, eu entrei na academia, eu tenho que tomar whey. Comprar um pote de R$200 de whey isolado. É. Precisa isso, Luiz? Precisa? Nem sempre, né? Então, se a gente consegue... Os farmacêuticos aqui vão deixar de me seguir. Farmacêuticos, fisiculturistas, bodybuilders. Se a gente consegue suprir o valor de proteína através da alimentação, não precisa. Porém, o whey se torna muito prático pela questão de que é um líquido, né? Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem consumir uma quantidade tão grande, principalmente os que são atletas realmente, né? Não conseguem consumir uma quantidade tão grande. Eu me lembro agora, tu comentou, quando eu estava na faculdade, eu tinha que fazer um trabalho com um atleta. E eu entrevistei o Antônio Ricardo. Ah, que show. E eu me lembro... Isso já faz muitos anos, né? Quando eu me formei em 2011, então foi antes de eu me formar. Antes de formar. Né? Eu lembro que ele comentou que ele comia muitos ovos. Né? Depois pergunta pra ele. Em seguida ele bota uma foto do grupo lá, um prato cheio de ovo. Então é uma coisa assim que é muito difícil de tu conseguir suprir a quantidade de proteína só através da alimentação para quem é realmente atleta, né? Mas, para quem é praticante, que é diferente, né? Atleta e praticante de atividade física, em alguns casos é interessante a gente suplementar, em alguns não é necessário, né? Mas é importante a gente avaliar cada pessoa. Para quem quer perder peso, não é tão... que está fazendo academia, quer perder peso, não é tão interessante iniciar com whey. Né? Primeiro a gente... vai trabalhar no emagrecimento e aí depois a gente entra com um ganho. Que é muito difícil de conseguir fazer as duas coisas, porque para ganhar massa tu tem que aumentar o valor calórico da refeição, né? E para emagrecer tu tem que diminuir o valor calórico. Não encaixa, né? Não dá certo, né? Então, assim, é bem mais difícil. É, questão do nosso querido pozinho whey, né? Tem muitos suplementos, né, como o whey, a creatina, que tem uma relevância boa, tem vários estudos que já confirmam que são indicados, mas tem alguns suplementos que não são tão necessários, que não fazem tanto sentido da gente utilizar. Até o uso da creatina, né? O professor Carloto estava falando. O scoopzinho é 3 gramas, né? Aquele pozinho. Naquele scoopzinho tu tem quantas proteínas? Ele falou, agora eu não me lembro. Mas, enfim. Ele disse que para suplementar aquelas 3 gramas de pó precisava de muita comida, né? Bife, ovo, uma quantidade relevante, né? Então isso dá uma suprida legal, só que não é aquela alimentação, né? O legal da creatina para quem é praticante, né, que ela dá uma energia, né,
E também evita que tu perca aquela massa muscular que tu já ganhou, né? Porque o corpo, a primeira que a gente fica um tempo sem se alimentar, depois que tu faz o treino, a primeira fonte de energia que o nosso organismo vai buscar é do glicogênio, né? Da energia lá do músculo. Então, se tu não tem uma alimentação adequada pro teu treino, a tendência é que tu vai perder aquilo que tu, então, no que caso, tu ganhou. Fiz o exercício, o músculo, né, inchou, Uhum, né, cresceu. Acabei o treino, em vez do corpo, né, do organismo buscar Gordura? a gordura do, né, o músculo do braço, ele pega a creatina, então... Não, pega a proteína do proteína músculo. do músculo. Não é a Aham. gordura, que é o Então, que a gente sim, gostaria. Então, no caso, tu repõe essa proteína, né? Tu repõe a glicose, né? Porque ela fica estocada lá, a reserva dela se estoca na forma de glicogênio muscular, né? E aí o corpo vai buscar lá no músculo, né? Então, por isso que é importante ter logo depois que treina, ter uma fonte de glicose de rápida absorção, como, por exemplo, uma fruta, né? Uma banana. Já pronto. A coqueteleira deu whey com leite e banana. Já veio. Imagina. Então, assim, claro, cada pessoa tem um pré e um pós-treino individualizado de acordo com a sua rotina, né? Sim. Mas tem algumas regrinhas gerais ali. Será que a gente tem que seguir? Luísa, então, vamos fechando, né, nosso podcast. Temos quase 1 hora já, né? Eu queria que tu passasse aqui onde que tu atende, quais são os teus contatos, faça a sua propaganda. Então, vamos lá. Eu atendo na clínica Ecomed, que fica logo abaixo ali do Hospital São João Evangelista, aqui em Sobradinho. Da rotatória. Né? Isso. O pessoal sabe onde é. Atendo ali. Agora, a partir de outubro, eu vou atender com mais disponibilidade, né? Eu vou estar me dedicando só ao consultório. Se necessário, eu faço atendimento a domicílio também, né? E faço atendimento online. Só dá um WhatsApp. Fazer uma chamadinha de vídeo ali. Sim. Pode passar teu contato também. E então, meu Instagram, como eu já comentei antes, é @luisarizinutri. E o meu telefone, meu WhatsApp é 519-9689-4446. Show. Perfeito. Eu também esqueço às vezes. Tem que dar uma pensadinha. É isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui, né? O pessoal pode seguir ela lá no Instagram. Tem bastante dica, né? Se o pessoal quiser começar também, né? Assim... Não querer ir na nutricionista agora, assim, mas começar a querer ter uma vida saudável, né? Pode seguir lá também, que lá tem bastante conteúdo, né? Educativo, o que fazer, o que não fazer. Não é sempre que eu consigo manter uma frequência, mas eu sempre tento trazer algum conteúdo que eu acho que vai ajudar quem tá me seguindo, né? Sim. E ajuda bastante. Vamos lá, sigam ela. Deixa o like. Luísa, agradecer, né, pela disponibilidade de participar do nosso episódio. Eu que agradeço pelo convite. Participar também do nosso grupo, né, do Perder para Ganhar, desafio daqui da Gazeta, né, que a gente está ralando para ficar bonito pro verão. Saudáveis. Não é só para isso, É pra ficar saudável, né, gente? Eu tô bem feliz, eu tô bem empolgada em ver os resultados de vocês. A gente fica feliz que tá dando certo, né? Então, Luísa, obrigado pela presença. Fechando o episódio 11 do Área 98. Esse foi o episódio 11 do Área 98 Podcast. Até a próxima semana, gente. Valeu! Você acabou de ouvir Área 98.